Olá, seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do Crefito 3, um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar com você, profissional, que está na linha de frente da assistência. A cada 15 dias, você vai ter acesso a uma nova edição do podcast Momento Ciência do Crefito 3 e vai poder ouvir os autores de artigos científicos de fisioterapia e de terapia ocupacional falando sobre os estudos que fizeram, mostrando para você, fisioterapeuta, para você, terapeuta ocupacional, a importância das descobertas dos trabalhos de pesquisa para a atuação profissional. E toda essa informação apresentada numa linguagem bem objetiva, bem prática, para todos entenderem a importância desses estudos para a prática profissional, fortalecendo a cultura da prática baseada em evidências científicas. Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3, e neste episódio eu vou conversar com o Dr. Leandro Fukuzawa sobre um artigo de autoria dele e de colaboradores, publicado no periódico Gait and Posture, volume 79, de junho de 2020, com o título, eu vou falar em português, mas o texto original é em inglês, Não há diferença na distribuição do padrão de pisada em corredores recreativos com ou sem dor anterior no joelho. Tudo bem, doutor Leandro? Obrigada por aceitar nosso convite para participar. Tudo bom, Mônica? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar disseminando ciência. Para a gente isso é muito importante. Qual é o assunto do artigo, Fukuzawa, em linhas bem gerais? Bom, como o próprio título já sugere, né, a ideia é encontrar e entender se existia alguma diferença no padrão de pisada de aterrissagem dos corredores com dor e sem dor no joelho de corredores recreacionais. Vamos, então, todos nós juntos, eu aqui no estúdio, o Dr. Fukuzawa aqui no estúdio e você aí que nos ouve, levar o seu fazer profissional para o universo da prática baseada em evidência? Vamos lá? O Dr. Leandro Fukuzawa é graduado pelo Centro Universitário São Camilo, tem especialização e aprimoramento pela Santa Casa de São Paulo, é mestre pela Unicid e é doutorando em Ciências da Saúde pela Santa Casa de São Paulo. A atuação clínica e científica atual, ele é membro do grupo de pesquisa Pain Cognition e Sport Science, é sócio fundador do grupo Superador, é diretor de produto do portal Físio em Ortopedia e é idealizador do projeto Mova-se Mais, fisioterapia em apoio ao artista. Fukuzawa, conta pra gente e pros ouvintes, para conseguir chegar a uma resposta a essa pergunta que você fez, essa descoberta que você quer fazer, como que vocês pesquisadores agiram? O que vocês fizeram para chegar a essa descoberta? Bom, então para a gente idealizar, né, essa pesquisa, isso foi um projeto do meu mestrado, né, só para deixar bem claro isso. Então a gente fez um estudo transversal, onde a gente avaliou 64 corredores entre cada grupo, com dor e sem dor no joelho. Então a gente foi atrás, dentro de parques, pessoas que realmente estavam correndo, e a gente criou um critério mínimo, né, para que a gente considere essa pessoa um corredor recreacional. Tem diversos estudos de corrida que eles acabam padronizando por a quilometragem que a pessoa corre. Isso acaba excluindo muita gente. Então a gente pegou por uma frequência de pelo menos 2 vezes por semana, pelo menos 30 minutos que a pessoa corresse, né, com uma certa frequência, para conseguir coletar e fazendo a análise do padrão de pisada e outras variáveis da mecânica e algumas questões demográficas também desses corredores dessa população. Eu fiquei em dúvida, eu queria entender melhor o que é um estudo transversal. Boa. Um estudo transversal é quando a gente pega em um único momento e faz uma avaliação dessa pessoa, ou seja, é um estudo observacional onde a gente não faz nenhuma intervenção, simplesmente uma única avaliação em um único momento. Então, você fechou esse público, entrevistou essas pessoas, conversou, convidou a participar, fechou o grupo. E quais as descobertas que você teve com esse grupo específico que você trabalhou? Muito bom. Então, a gente queria entender se existia uma diferença. Então, nesse caso, o principal achado do estudo é que não tem nenhuma diferença do padrão de pisada, de aterrissagem, dos corredores com e sem dor de joelho, diferente da hipótese que a gente tinha na pesquisa, né? Que a gente acreditava que ia encontrar uma diferença entre essas duas populações. A hipótese que vocês usaram é um senso comum entre os fisioterapeutas que trabalham com esse público ou que recebem esse tipo de paciente?
Não necessariamente. A ideia é realmente a gente entender uma pergunta, porque a gente já tinha distribuição de pisada, então a gente sabe que a maioria dos corredores correm com a região que a gente chama de retropé, região do calcanhar, né? E a gente queria entender se devido à dor no joelho, o corredor em si tinha alguma alteração, alguma compensação na distribuição e pudesse ter um pouco mais de distribuição com corredores que a gente chama de antepé ou médio pé, que no caso, pela teoria que a gente tinha, né, é que em relação a proteger um pouco mais essa dor no joelho, e por isso essa adaptação, essa compensação poderia existir. Então seria uma forma do corredor adaptar seu padrão de pisada para conseguir manter a atividade que ele já realizava e não ter que parar e interromper a corrida dele. Eu sei que vocês estavam olhando, toda pesquisa científica, ela olha para um objeto específico, mas a partir do que vocês estudaram, surgiram outras perguntas e que merecem mais investigação? Com certeza. Então, a ideia, né, como a gente falou, é um estudo transversal. Estudo transversal, a gente não pode fazer grandes inferências, então a gente cria muitas hipóteses. Obviamente que a gente precisava entender como que seria essa distribuição, uma que a gente pode fazer entender a longo prazo, no sentido de acompanhar o corredor durante algum tempo maior, por exemplo, durante toda a corrida e ver se existe mais alteração nessa distribuição, ou então as pessoas sem dor no joelho e depois, caso eles desenvolvessem, eles realmente mudariam alguma coisa. Então, como a gente não consegue fazer um antes e um depois, entender se alguma coisa interferiu, a gente realmente precisava entender a longo prazo, ou seja, fazer um estudo que a gente chama de longitudinal, né? Acompanhando ele por um período, ver se ele desenvolve alguma queixa e ver se essa distribuição poderia alterar por causa da queixa desses corredores, né? Agora, conta pra gente, que dificuldade vocês encontraram para fazer essa pesquisa? Foi a captação do público ou foi algum outro fator? Acho que toda pesquisa, né, que envolve coleta, acho que coletar foi uma das grandes dificuldades, né? E depois, obviamente, analisar. Então, eu ficava literalmente em prova de corrida, nos parques, em diversas situações e locais que eu sabia que tinha uma grande concentração de corredores. Muitas vezes eu tinha que interromper a atividade dele para chamar ele para fazer uma análise biomecânica que eu fazia num local que eu preparava sempre, né? Então, eu nunca conseguia estar sozinho fazendo isso, porque eu sempre precisava de alguém para me ajudar na questão de cuidar do estúdio que a gente fez lá, entre aspas, o laboratório que a gente fez, e para convidar as pessoas. Então, a gente movimenta muita gente para fazer uma coleta que, entre aspas, é rápido, né? Então, é 20, 30 minutos que eu fazia toda a coleta. Então, acho que a grande questão, essa dificuldade de coletar, de achar a população específica, é uma das questões, até pela colaboração, né? Imagine você no parque, do nada chega alguém para você te convidando para fazer uma pesquisa e uma análise, né? A parte boa é que, no geral, o corredor gosta de análise biomecânica, essas avaliações do movimento, né? Então, isso acaba sendo uma parte positiva. E depois, obviamente, a parte de coleta também foi muito demorada. Então, analisar pelo menos 10 pisadas de cada corredor acaba sendo um número muito grande de análises, então eu demorei uns 2, 3 meses para fazer toda a análise em si. Então era uma coisa realmente muito repetitiva, cansativa, mas sempre vale a pena em relação à pesquisa, né? 2, 3 meses só para análise, né? Mas desde o princípio, quando vocês fizeram o projeto e iniciaram a revisão da literatura, todo esse processo, até a entrega do artigo, foi quanto tempo? Foi um bom tempo, porque ele foi dentro do período de mestrado, né? Então, vamos pensar que todo o processo a gente terminou em 1 ano e meio, né? Vamos pensar mais ou menos isso, mas a publicação demorou seus 3, 4 anos aí. Então, até o aceite da revista foram uns 3, 4 reject que a gente teve, né? Reject do artigo. Então, foram diversas tentativas aí. Então, demorou para publicar pelo menos uns 4 anos. E depois desse trabalho todo, conta pra gente por que é importante para o fisioterapeuta que está ouvindo conhecer os resultados dessa pesquisa. Essa parte é bem bacana contar, tem um pouco de contexto histórico, né? Eu acho que teve alguns fatores, algumas variáveis que foram hipervalorizadas, e uma delas é essa questão de você pisar com outras partes do pé, principalmente na parte de aterrissagem. Então, teve uma época que teve uma moda onde se dizia que era mais protetor para o corpo, para o corredor, pisar com a região média ou anterior do pé. Então, por isso, a gente entender algumas normalidades e entender como que a maioria da população está distribuída é um grande achado que a gente tem para não ficar inferindo causalidade à toa.
ou desnecessária, né? Então, a gente entender melhor o padrão de normalidade, principalmente dentro das variáveis do nosso corpo, é uma coisa que ainda falta bastante na literatura, e o nosso entendimento muitas vezes foi que o que estaria fora do padrão seria algo patológico. Hoje a gente já entende que a gente não pode interpretar dessa forma. Então, não quer dizer que algo alterado normalmente seja patológico ou esteja que a gente tenha que consertar nessas pessoas, né? Então, a minha resposta tem um pouco a ver com o contexto histórico do porquê que surgiu essa pesquisa, né? Então, muita gente acreditou por um tempo que o ideal e o correto seria pisar com a região anterior e médio do pé. Mas hoje a gente entendendo que a distribuição da população geral é com a região do retropé, a gente vai entendendo bem que a gente tem que primeiro entender normalidades, entendendo que existem algumas variações, e em cima disso a gente depois tem que começar a acompanhar de forma mais longitudinal para saber se realmente isso é uma causalidade, uma inferência ou causa e consequência, né? Então, dentro desse processo a gente percebeu que não tem uma diferença entre essas populações, né? No caso da dor do joelho e o padrão de pisada. Fukuzawa, para o fisioterapeuta que está ouvindo a gente, se interessou por esse assunto, onde ele pode conseguir mais informações, se aprofundar mais? Bom, primeiro acho que ler o artigo é um grande início, né? Então acho que o artigo conta bem todo esse processo, mas a gente tem diversos autores, pesquisadores que falam muito desse assunto. O próprio último autor, né, da pesquisa, o Alexandre Dias Lopes, ele foi meu orientador no mestrado. As pesquisas dele falam bastante disso em populações diferentes também, então ele continua com essa linha de pesquisa, tem estudo com criança também, nessa população de corrida e tudo mais, e tem alguns pesquisadores internacionais que também estudam bastante, por exemplo, a professora Irene Davis, né, que é de Harvard. Então, tem diversos pesquisadores que são bem relevantes para esse conhecimento, tá? Então, acho que tem alguns pesquisadores que a gente pode pesquisar sobre o assunto, e para quem quiser descobrir mais isso, acho que na PubMed, acho que o melhor lugar, procurar o termo Foot Strike Pattern, acho que acaba sendo o termo principal em relação a isso. Fukuzawa, e quais são os principais cuidados na interpretação desse artigo? Muito bom. Então, lembrando, como eu falei anteriormente, ele é um estudo transversal, a gente não pode fazer grandes inferências de causalidades, e acho que a grande questão e cuidado relacionado ao tema de padrão de pisada, né, nos corredores está relacionado a gente tomar um cuidado quando a gente quer alterar um movimento que a gente nem sabe se o paciente já tem como normal ou não. Então, a gente tem um pouco dessa ansiedade. Os estudos observacionais, eles servem para a gente entender um pouco melhor o cenário e depois verificar as possíveis mudanças que são plausíveis de se acontecer. Então, por exemplo, a gente pode pegar um corredor muito experiente que corre há 30 anos e do nada eu quero mudar o padrão de pisada dele. Então, isso é uma grande cautela que a gente precisa ter para não sair achando que existe um certo e errado do movimento, e sim conseguir entender qual que é o normal da pessoa, né, daquele paciente, do corredor, do atleta que está na sua frente, e tentar ajudar, auxiliar ele de formas menos bruscas. Acho que a gente tem uma certa ansiedade de colocar todo mundo numa caixa, e isso é uma falha que o fisioterapeuta tem feito com uma grande constância. Então, a gente está cada vez mais entendendo que o que está fora do padrão não necessariamente é patológico, como eu falei também anteriormente, tá? Então, acho que uma grande interpretação, uma reflexão é a gente não ter essa ansiedade de ficar interferindo e intervindo em tudo que a gente vê, do que a gente chamava de errado nos nossos pacientes, né? Então, o padrão de pisada é um dos fatores dentro da corrida, obviamente, mas isso pode ser extrapolado para diversas outras situações e questões clínicas também, de postura, movimento e afins, né? Então, acho que é um ponto relevante da prática clínica. E como última pergunta, para fechar o podcast, por que a pesquisa científica é importante para a prática clínica? Como o trabalho do pesquisador em campo ou nos laboratórios impactam a vida do fisioterapeuta em sua prática diária, na clínica, no consultório? Perfeito. Para a gente que fica no consultório o dia inteiro, né, acho que a gente tem muitos vieses e ilusões do que está acontecendo na nossa frente. Interpretar tudo aquilo é muito complexo. Então, a pesquisa científica é esse local onde a gente consegue tentar blindar ao máximo dos vieses e ilusões que a gente tem da nossa rotina, para a gente ter uma resposta mais clara. Então, quando a gente entende que a gente está tentando controlar o máximo de variáveis possível, para a gente conseguir realmente interpretar de uma forma adequada, acho que a ciência vem com
com toda essa força para conseguir deixar os resultados mais claros, não colocar o paciente em risco, principalmente, né? E a gente não ficar fazendo testes à toa com o nosso paciente. Acho que a ideia realmente não é vender técnicas ou coisas milagrosas, e sim uma questão de saúde propriamente dita, né? Então, a ciência vem para facilitar e dar segurança para todos os lados, né? Tanto para o pesquisador, para o fisioterapeuta e para o paciente, principalmente para a sociedade. Encerramos aqui esse episódio do podcast Momento Ciência do CREFITO 3. Eu agradeço mais uma vez ao convidado desse episódio, o Dr. Leandro Fukuzawa. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço aqui. Acho que é sempre bom estar conversando sobre todo o trabalho que a gente teve com as pesquisas. E para quem quiser saber mais, pode me achar no meu Instagram pessoal, que é o @Fukuzawa. E a gente também tem um portal de conteúdo, né, dentro da fisioterapia, que é o portal Fisiortopedia. Então lá no Instagram é @Fisiortopedia, que faz parte de uma empresa hold, né, de uma startup, que é, além do Fisiortopedia, a empresa Tato, que é a parte da Health Tech. Então, para quem quiser saber mais coisas aí, é só procurar a gente nas redes. Obrigada. E na descrição do episódio você vai encontrar o link para acesso a esse artigo e também os arrobas do que o doutor falou agora. E eu agradeço a todos vocês, profissionais, estudantes de graduação, pesquisadores que valorizam a ciência como fundamento que faz a sua profissão avançar e crescer. Não perca o próximo episódio do podcast Momento Ciência do CREFITO 3. A gente espera por você.